5 exames que você deve evitar depois dos 70. Há uma verdade sombria, que a maioria dos idosos nunca ouvirá de seus médicos. To-dos, O's, and O's. Milhões de pessoas com mais de 70 anos fazem fila para exames de rotina, acreditando que estão se mantendo seguras. Mas e se eu dissesse que alguns desses exames, aqueles que seu médico insiste que você faça, podem na verdade te colocar mais perto de uma cirurgia arriscada, um derrame, ou até mesmo um câncer? Novos estudos revelam que até 37% dos exames médicos em idosos levam a tratamentos desnecessários, complicações ou efeitos colaterais que criam novos problemas crônicos. E, chocantemente, 99% das pessoas com mais de 70 anos não têm a menor ideia de que estão sendo submetidas a exames em excesso. Um desses exames, o número 1 da nossa lista, é tão perigoso que na verdade causa 5% de todos os casos de câncer. Nos Estados Unidos da América, o mesmo percentual causado pelo consumo diário de álcool. Você não vai ouvir isso em um consultório ou ver em um anúncio de jornal. Essa verdade está enterrada na ciência. E hoje, vamos desenterrar tudo. Neste vídeo, os 5 exames de saúde que você deve evitar depois dos 70 e a verdade assustadora sobre o que eles podem fazer ao seu corpo. Tudo baseado em ciência real. E você não vai acreditar no que chegou ao segundo lugar. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de onde você está assistindo, sua idade, e se você já se arrependeu de algum exame ou procedimento. Acha que idosos são testados demais? Estamos lendo e respondendo a todos os comentários com dicas e conselhos. Curta o vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Os 5 exames críticos agora. Sem mais delongas, vamos falar sobre o primeiro exame da nossa lista. Ele parece inofensivo, mas pode arruinar silenciosamente sua qualidade de vida. 5. Densitometria óssea. O exame que causa medo desnecessário parece inofensivo. Um exame rápido, sem dor, sem agulhas. Você sai sabendo se seus ossos correm risco de fraturas. Mas aqui está o que ninguém te conta. Depois dos 70 anos, uma densitometria óssea pode gerar mais medo do que benefícios. Este exame, que detecta a osteoporose, quase sempre mostra densidade óssea menor em adultos mais velhos. Isso acontece porque a perda óssea é uma parte natural do envelhecimento, como rugas ou cabelos grisalhos. Acontece com todos nós. Mesmo assim, muitos idosos são imediatamente pressionados a tomar medicamentos como os bifosfonatos. Esses remédios prometem fortalecer os ossos, mas trazem efeitos colaterais graves, como necrose óssea, uma condição rara, em que a mandíbula começa a morrer, e irritação esofágica. Estudos mostram que tratar a perda óssea leve com medicação em pessoas acima de 70 anos tem pouco ou nenhum impacto nas taxas de fratura. Uma pesquisa na Journal of the American Geriatric Society acompanhou mais de 1.200 mulheres acima de 70 anos e descobriu que após 5 anos, os bifosfonatos reduziram o risco de fratura em apenas 0,3%. Em vez disso, essas mulheres foram muito mais propensas a sofrer de efeitos colaterais dos medicamentos. Deixe-me te contar sobre Ana, uma professora de piano de 76 anos, que foi fazer uma densitometria óssea. Ela nunca havia caído, não sentia dores e caminhava todos os dias. O resultado mostrou osteopenia, uma perda leve de densidade óssea, que é totalmente normal para sua idade. Seu médico imediatamente a colocou em um medicamento. Em 3 meses, ela desenvolveu refluxo severo e dores na mandíbula. Ela parou de tocar piano. Quando a conhecemos, nós a tiramos da medicação e a colocamos em um plano de exercícios com faixas de resistência, nutrição rica em cálcio e suplementação de vitamina D. 1 ano depois, ela estava tocando novamente, com pernas mais fortes, melhor equilíbrio e 0 fraturas. A verdade é que para pessoas acima de 70 que não têm histórico de quedas ou fraturas, a melhor opção é focar no estilo de vida. Fortalecimento muscular, exercícios de equilíbrio e nutrição adequada têm demonstrado reduzir fraturas em mais de 20%. Não deixe que um número em uma tela te assuste e te leve a um tratamento que você pode não precisar. Mas tem um exame que pode levar a algo ainda mais assustador: cirurgia cerebral. Vamos falar sobre ele agora. 4. Ressonância magnética do cérebro. O exame que cria pânico quando idosos sentem que estão mais esquecidos ou confusos. O impulso natural é o medo. Medo de demência, de Alzheimer. Então, os médicos frequentemente solicitam uma ressonância magnética ARM do cérebro. Mas aqui está a verdade incômoda. As regiões metropolitanas raramente dão as respostas que os pacientes esperam. Na maioria das vezes, elas simplesmente mostram mudanças normais relacionadas à idade, como um leve encolhimento ou manchas na massa branca, que são totalmente comuns em adultos mais velhos.
O problema é que, uma vez que essas manchas são vistas, elas podem desencadear uma cascata de medo, mais exames e até cirurgias que podem não melhorar a memória e, na verdade, piorar as coisas. Em 2021, um estudo publicado na Neurology Today analisou mais de 3.000 regiões metropolitanas em pacientes de 70 a 85 anos com queixas leves de memória. 86% mostraram alguma anormalidade, mas apenas 3% desses achados estavam ligados a uma condição tratável. Isso significa que 97% das pessoas passaram pelo sofrimento emocional de ouvir que havia algo errado quando na verdade não havia. O pior é que quase 12% foram encaminhados para procedimentos invasivos, como punção lombar ou biópsias exploratórias, tudo com base em resultados vagos do exame. Temos o caso de Jorge, um engenheiro aposentado de 74 anos que estava preocupado com o esquecimento. Ele ainda era lúcido, mas perdia as chaves com mais frequência. Seu médico o encaminhou para uma ARM, que mostrou alterações na massa branca. Ele entrou em pânico, convencido de que tinha demência. Ele parou de dirigir e de frequentar a igreja. Nos meses seguintes, sua ansiedade piorou, mas quando o reavaliamos com um teste cognitivo simples, sua pontuação estava dentro da faixa normal. Explicamos que os achados da ARM eram adequados para a idade. Nós o ajudamos a focar em intervenções do estilo do vida, como melhorar o sono, a hidratação e jogos para o cérebro. Entre os meses, sua memória se estabilizou e ele voltou a se sentir ele mesmo. A verdade é que, a menos que haja sintomas neurológicos severos como convulsões ou declínio funcional rápido, uma ARM raramente é útil para a perda de memória leve. O melhor primeiro passo é um teste de rastreamento cognitivo, que é simples, barato e eficaz. Agora, prepare-se, porque o próximo exame desta lista é um que você provavelmente já fez várias vezes. E ele é o número 3 por um motivo. 3. Teste de estresse cardíaco. O falso alarme que leva à cirurgia é um dos exames mais comuns para idosos que reclamam de cansaço, leve aperto no peito, ou a sensação de que não são mais como antigamente. O teste de estresse cardíaco, que monitora seu coração em uma esteira ou com o uso de medicamentos, é feito para detectar artérias bloqueadas. Mas, depois dos 70, este exame muitas vezes faz mais mal do que bem, principalmente quando usado em pessoas sem sinais claros de doença cardíaca. O problema está na precisão. Em adultos com mais de 70 anos, a taxa de falso positivo ao teste diz que há um problema quando não há pode chegar a 40%. Isso leva a mais exames como angiogramas e até a procedimentos desnecessários, como a colocação de stents ou cirurgia de ponte de safena, que trazem riscos sérios. Em 2017, um estudo importante na JAMA Cardiology descobriu que mais da metade dos stents colocados após os testes de estresse foram feitos em pacientes que não tinham sintomas reais ou benefícios com o procedimento. Eles não tiveram melhora na sobrevivência ou na qualidade de vida. O que eles tiveram, no entanto, foram maiores taxas de sangramento, lesão renal e longas internações hospitalares. Isso aconteceu com Pedro, um carteiro aposentado de 75 anos, que se mantinha ativo caminhando todos os dias. Durante uma consulta de rotina, ele mencionou que às vezes se sentia cansado ao subir morros. Seu médico agendou um teste de estresse. Os resultados foram inconclusivos. Então ele foi enviado para uma cateterização. Uma leve obstrução foi encontrada e um stent foi colocado. Naquela noite, Pedro teve uma reação ao contraste e desenvolveu problemas renais. Ele passou 6 dias no hospital e precisou de cuidados de acompanhamento por semanas. A fadiga nunca mudou, porque o problema nunca foi do coração. Ele era simplesmente um homem mais velho que precisava de mais hidratação e descanso. Se você tem mais de 70 anos e não tem sintomas cardíacos clássicos, como dor no peito durante a atividade, um teste de estresse pode fazer mais mal do que bem. Uma opção muito mais segura é o eletrocardiograma EKG em repouso ou um exame de cálcio coronário. Eles são mais simples e muito menos propensos a te empurrar para um procedimento que você não precisa colonoscópia, quando a prevenção se torna perigosa. Você provavelmente não esperava este aqui. A colonoscopia, o exame que usa uma câmera para examinar seu cólon, não é sempre uma escolha inteligente. Após os 70 e quase nunca é recomendada após os 75 anos, a menos que haja sintomas específicos. Os riscos aumentam com a idade. A preparação é brutal, envolvendo laxantes fortes que podem causar desidratação, tontura e problemas renais. A sedação usada durante o procedimento oferece riscos adicionais para a função cerebral em idosos. E mais surpreendente ainda, o próprio exame pode causar complicações como sangramento, perfuração ou arritmias cardíacas durante a sedação. Um estudo de 2019
na JAMA Internal Medicine, acompanhou mais de 1,3 milhão de pacientes com mais de 70 anos. Eles descobriram que, para cada 1.000 colonoscopias realizadas em pacientes com mais de 75 anos, apenas 2 vidas foram salvas, mas mais de 20 pessoas sofreram complicações graves. Isso é uma proporção de risco-benefício de 10 para 1. E mesmo quando pólipos são encontrados, muitos são pequenos e de crescimento lento. Removê-los em uma pessoa idosa pode às vezes causar mais danos do que simplesmente deixá-los. Vamos falar sobre Dona Célia, uma avó de 73 anos, que tinha uma pequena padaria. Ela não tinha sintomas, mas seu novo médico a pressionou para fazer uma colonoscopia de rotina. Ela concordou. Durante o procedimento, um pequeno pólipo foi removido. Naquela noite, ela teve uma dor abdominal intensa e desmaiou. No hospital, descobriram uma perfuração no intestino. Ela passou 9 dias se recuperando, perdeu 5 quilos e nunca mais foi a mesma. Quando analisamos o caso dela, descobrimos que ela já tinha feito 2 colonoscopias sem problemas no passado. Não havia razão para repetir o exame. Hoje, o Grupo de Trabalho de Serviços Preventivos dos Estados Unidos da América recomenda interromper o rastreamento de rotina para câncer de cólon aos 75 anos, para a maioria das pessoas. Para aqueles com excelente saúde, um teste de fezes como o teste FIT feito em casa é uma alternativa muito mais segura. Não tem preparo, nem sedação, e ainda detecta a maioria dos casos preocupantes. E agora, chegamos ao exame mais perigoso, mais usado e mais prejudicial para idosos. E você quase certamente já o fez. Tomografia computadorizada. Tomografia computadorizada de corpo inteiro. O exame, que pode causar câncer. Tomografias de corpo inteiro, frequentemente oferecidas como parte de pacotes executivos em clínicas privadas, são vendidas como uma forma de detectar o câncer cedo. Mas aqui está a verdade chocante. Esses exames expõem seu corpo a uma alta dose de radiação ionizante. Para adultos mais velhos, especialmente acima de 70 anos, o risco de desencadear uma série de exames de acompanhamento, biópsias e até cirurgias desnecessárias é altíssimo. A ironia é que não há nenhuma evidência de que exames de corpo inteiro sem sintomas salvem vidas. Cada exame desse tipo libera uma dose de radiação equivalente a 500 radiografias de tórax. De acordo com um estudo de 2023, publicado na JAMA Internal Medicine, o aumento dessas tomografias nos Estados Unidos da América pode ser responsável por até 5% de todos os casos de câncer, colocando-as no mesmo patamar do álcool como fator cancerígeno. Isso é que um a cada 20 casos de câncer pode ser causado por um exame que deveria preveni-lo. Isso não é apenas contraproducente, é aterrorizante. O exame pode detectar nódulos inofensivos, calcificações ou cistos que são apenas parte do envelhecimento. Mas no momento em que são vistos, um alerta vermelho é acionado. Mais exames vêm em seguida, depois biópsias, depois o pânico. Conheça Marcos, um senhor de 80 anos muito ativo. Ele se sentia ótimo e decidiu fazer um check-up do Elite M, uma clínica privada. Sua tomografia de corpo inteiro mostrou um nódulo minúsculo de 3 milímetros, que desencadeou uma reação em cadeia. Ele foi encaminhado para a oncologia, fez uma tomografia PET e, por fim, uma biópsia por agulha. O resultado, benigno, mas a biópsia colapsou parte do seu pulmão, levando-o ao hospital e a uma recuperação de 2 meses. Tudo por algo que poderia ter sido ignorado. Especialistas agora aconselham que a tomografia de corpo inteiro nunca deve ser usada para rastreamento geral em adultos assintomáticos. A American College of Radiology é clara. Não há benefício comprovado e o potencial de dano é significativo. Se houver sintomas como perda de peso inexplicada ou tosse com sangue, um exame direcionado faz sentido. Mas escanear o corpo inteiro sem um foco é como procurar tesouro com um detector de minas. Você pode encontrar algo, mas o estrago pode ser pior do que o que você estava tentando evitar. Uma abordagem mais segura e inteligente é ouvir seu corpo. Se você se sente bem, faça exames regulares com seu médico de família. E só faça testes que são claramente indicados. Seu tempo, energia e saúde são muito valiosos para serem desperdiçados em exames motivados pelo medo que podem te deixar pior do que quando você começou. Então, aí está. 5 exames que parecem úteis, mas podem te prejudicar especialmente. Depois dos 70, a medicina moderna é poderosa, mas não é perfeita. Às vezes, menos é mais. Sempre pergunte o que acontece se esse exame encontrar algo. Se a resposta for incerta, ou se os riscos forem maiores que os benefícios, talvez seja a hora de parar e repensar. E lembre-se, a verdadeira prevenção começa com o estilo de vida. Mantenha-se ativo, coma bem, durma o suficiente e escolha seus exames com sabedoria.
Agora, queremos ouvir de você. Você, ou alguém que você ama, já teve complicações por um exame ou tratamento que se mostrou desnecessário? O que aconteceu? Compartilhe sua experiência e opinião nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir suas histórias. Obrigado por assistir.